Boa tarde, pessoal. Na nossa aula de hoje, nós iremos tratar de um assunto bem interessante e usual em produções de texto e a gramática propriamente dita, ou a conhecida linguística, como a gente costuma tratar em nossas aulas. O uso da crase é o que iremos iniciar. Como devemos fazer o uso da crase? O uso da crase é necessário que haja a junção de duas coisas, da preposição e do artigo a. Como assim, tia Viviane? Se o artigo é a, necessariamente a palavra tem que ser feminina. No uso da crase, a gente vai tentar substituir o termo após a preposição por uma palavra masculina. Se a palavra tiver com o uso do a, você tenta substituir pelo ao. Se o a for encaixado, logicamente aí você já saberá que haverá o uso da crase. Então, pessoal, como já falamos, para você saber se haverá uso ou não da crase, você vai tentar transformar esse a em ao. Transformando, você conseguindo fazer essa transformação, imediatamente você saberá que haverá crase. Como assim, tia Viviane? Qual o exemplo que você pode dar? Vamos falar sobre um item bastante comentado, que é localização geográfica. Se eu digo, ele voltou à cidade natal, como a gente pode substituir essa palavra feminina, cidade natal? Vamos dizer que ele voltou ao país natal. Esse a que antecede a palavra cidade foi substituído por ao, quando eu transformei a palavra feminina em masculina. Então, aí haverá o uso da crase. Pensemos agora, nós juntos, em outra hipótese que o a pode ser transformado em ao. Quando eu digo, os documentos foram apresentados à juíza. A palavra feminina que eu posso transformar é juíza, né, na frase, que está depois do artigo a. Foram apresentados à juíza. Se eu transformar juíza em juiz, como ficará? Os documentos foram apresentados a mais o, que é ao juiz. Também houve o uso da crase aí, né? Falando um pouco sobre lugares, que é uma particularidade bastante comentada, como eu já falei, a gente vai identificar onde e não podemos usar a crase. Como assim, tia Viviane? Primeiro, você já sabe que é necessário uma palavra feminina. Se o país, ou a cidade, ou o local em que a frase estiver mencionando for uma palavra feminina, você já atenta que pode ser uma grande probabilidade de uso de crase. Exemplo, foi à França. A gente pode substituir para foi para a França, não é? Se houve essa substituição com o artigo que precede a cidade a, logicamente a palavra seguinte será feminina, França, né? Se é feminino, como eu falei, você já atenta para uma probabilidade de uso da crase. Nesse caso de para a, é obrigatório o uso de crase. Tia Viviane, a senhora já falou sobre o uso. E o desuso em locais onde se dá? Se dá nos casos em que a palavra que posteriormente é usado ao artigo não é feminino ou
não faz o uso de para a. Por exemplo, fui a São Paulo. Como eu posso fazer essa substituição? Fui para o São Paulo ou fui para a São Paulo? O que cai melhor? Fui para São Paulo. Então aí não há a necessidade do uso do artigo a. Se não há necessidade do uso do artigo a, logicamente você sabe que não é necessário o uso da crase, ok? Outra hipótese e exemplificação é com a frase retornou à Argentina. Esse a Argentina é ou não craseado? Como eu posso saber? Substitui o a pelo da, que é uma substituição com palavra ou com preposição feminina, o de mais a. Se o de e o a cabe melhor, então aí há o uso da preposição. Quanto ao desuso da crase, nós podemos pegar a seguinte frase: retornou a Roma. Quando eu digo retornou a Roma, eu estou querendo enfatizar que ele voltou a Roma. Quando eu digo voltou a Roma, eu posso substituir por que palavra? Voltou de Roma. Então aí não há o uso da crase. Nesses casos, vamos tentar memorizar uma frasezinha que até rima, que diz o seguinte: se vou a e volto da, crase haverá. E se vou de, volto de, crase para quê? Ou seja, não é necessário crase nesse último caso. E como orientações de maiores particularidades, a gente vai pegar o caderninho agora, anotar o que o slide que vocês vão ver agora vai apresentar sobre o uso de a maneira de, locuções adverbiais femininas e outros itens dos quais vocês vão ter que memorizar.